com a palestra Manejo de Solo em Ano de El Niño e Laninha. Ao final da exposição do Dr. Rafael, nós vamos abrir para perguntas, fazer uma roda de conversas, então anote as suas dúvidas e participe conosco. Bom dia, pessoal. Satisfação estar aqui com vocês. Agradeço o convite da Coopernorte por participar dessa feira maravilhosa. Agradeço a Deus, acima de tudo, por toda a oportunidade. Estou desde sábado à noite aqui no Pará, visitando várias regiões, conversando com produtores, com parceiros, e Deus protege a gente nos caminhos da vida, abre portas, abriu muitas portas legais aqui no estado. O meu estado natal, eu sou paraense, sou nascido em Altamira, então é bom vir para o estado para trabalhar e para ver o estado crescer. Satisfação estar com vocês. A gente vai discutir, esse tema, cuja abordagem é todo ano tem estresse. Falou de El Niño, da Laninha, ano neutro. O fato é que eu vejo uma perspectiva de dois aspectos levarem as plantas a terem estresse. E a gente vai discutir como a nutrição e fisiologia ajudam a mitigar esses estresses. Primeira perspectiva é soja de 100 sacos. Ela sempre está passando por estresse. Ela é uma soja de 100 sacos com 100 e poucos dias. Se ela perde uma semana de desenvolvimento, isso impacta demais. Diferente de sojas de 140 dias, como era no passado, em que eu almejava 60 sacos. Tinha tempo, 7, 15 dias de prejuízo ao desenvolvimento da planta, não afetava tanto como afeta. Então, do ponto de vista da minha exigência, daquilo que eu quero do sistema e daquilo que a planta pode entregar, qualquer coisa é estresse para ela e eu tenho que estar preparado para isso. Segundo ponto que eu percebo, regiões historicamente de clima muito favorável não estão imunes às intempéries do clima. E o norte do Brasil é um exemplo disso. O Mato Grosso é um baita exemplo disso. Sempre foi tranquilo, Sempre choveu bem e tudo mais. E a gente pega um ano como foi esse, em que não choveu nada bem, fez ondas de calor e a planta ficou muito estressada. Então, para mim, não tem região imune às intempéries climáticas, e eu tenho uma planta de altíssimo teto. Duas realidades que faz eu entender que todo ano existe um estresse, visível ou invisível, e eu preciso de tecnologias. A gente vai discutir essas tecnologias. Olha os desafios climáticos dessa safra. Aqui eu tenho o estado do Pará. A safra passada, de novembro a março de 23, essa safra agora, de novembro a março de 24, e aqui a diferença no período nesses dois períodos. Precipitação, você vai perceber a realidade da safra passada, choveu menos nessa safra, ela concentrou muito a chuva no final, mas no início choveu bem menos, então eu plantei com menos caixa no solo, regiões arenosas, isso foi mais preocupante, e eu tenho um delta de precipitação aqui, tudo que você vê em vermelho são deltas ali acima de 200 milímetros de déficit em relação à safra anterior. No acumulado da safra, a gente tem isso. Essa região foi a mais afetada, mas você vê, aparecem zonas vermelhas, Tailândia, próximo de Paragominas também, no sul do Pará. Você vai ver ali, é déficit de mais de 500 milímetros em relação à safra anterior. Chove muito? Chove, mas esse ano choveu menos. E ainda choveu muito concentrado, o que do ponto de vista da planta é mais problema do que solução. A chuva muito concentrada, ela não repõe completamente aquele período sem chuva e ela ainda encharca. Então, ela não resolve o problema que gerou e ainda gera um outro problema depois. Beleza, isso aqui, vamos dizer, foi uma realidade do Brasil inteiro. A gente também foi afetado sobre esse aspecto. Plantei com menos caixa e, ao longo do tempo, eu tive ali algum déficit, mas ainda tem sobra de água, essa que é a verdade em se tratando da planta, A soja não precisa de tanta água acumulada como cai. Mas esse ano teve outro desafio, as ondas de calor. A gente passou no Brasil por 3 a 4 ondas de calor. Vocês possivelmente pegaram o período de soja, apenas uma onda de calor, a gente teve uma em setembro, uma em outubro e outra em dezembro, vocês pegaram a de dezembro. Mas o fato é que no Pará, acho que todo ano tem onda de calor, Essa que é a questão. Mas, claro, a onda de calor que a gente fala olha isso daqui, mesma realidade, mês a mês. Aqui é a média de temperatura do mês. Aqui é a média da temperatura do outro mês.
e aqui é o delta. Tudo que você vê aqui, ó, de verde claro para cima, são temperaturas mais quentes do que na safra anterior. Então, na média do mês, foi o período inteiro mais quente. Então, sempre é quente? É, mas esse ano foi o ciclo inteiro mais quente. E se você ver o que está aqui em vermelho, são picos de mais de 10 graus acima da temperatura média do ano anterior. Imagina, eu estou falando de uma média do mês inteiro, os 30 dias do mês. A média foi 10 graus superior do que a média daquele mesmo mês do ano anterior. Não estou falando de temperatura atmosférica. Porque a temperatura atmosférica, que fala, está quantos graus? Está 37 graus. Essa não é a temperatura que a planta sente. Essa é a temperatura medida a uma dada altitude, né, com condição de vento. A temperatura que é medida aqui é a da superfície do solo, que é a temperatura que a planta sente. Então vamos lá, medido na superfície do solo ou no dossel da planta, foi 10 graus acima do que aconteceu no ano anterior. Então todo ano é quente no Pará? Sim, mas esse ano foi muito mais quente. E essa coisa, né, de se conviver com déficits hídricos e falta de água, vamos dizer assim, no momento correto, causa estresse para a planta. Esse é o nosso Brasilzão, ó, de soja secando por seca, a soja encharcada debaixo de água. Eu acho que aqui no Pará teve as duas coisas. Não chegou a esse ponto, né? Isso aqui é no Mato Grosso, isso daqui também é no Mato Grosso. Esse slide fica perfeito para falar do Mato Grosso. Bizarro, você sai de uma situação dessa para cá. Mas a gente convive muito com essas realidades, né? De excesso de água e também excesso de temperatura. O que acontece com a planta quando ela passa por estresse? Eu não vou entrar nos detalhes da fisiologia. Eu acho que tentar falar de fisiologia para vocês é uma grande besteira, não porque vocês não tenham capacidade de entender, mas porque o tempo é muito curto, né? Então, o que eu preciso passar aqui é só um aspecto do estresse. Que estresse climático é esse que a gente está falando? O que ele está gerando na planta? Porque se eu entender isso, eu consigo entender quais ferramentas eu vou adotar para atenuar esse estresse. O que estressa a planta é o excesso de energia que vem da luz do sol, que não consegue ser convertido em fotossíntese. Deus fez as plantas para converter energia luminosa em energia química, através dos sacarídeos. Só que muita coisa interfere nesse processo. Falta de água, excesso de temperatura, falta de nutrientes, estresses de químicos, né, de um fungicida, atrapalha esse processo, faz a planta fechar estômago, receber menos CO2, fazer menos fotossíntese. Mas quando isso acontece, não significa que ela esteja recebendo menos energia. Ela continua lá. Ela não foi para debaixo de uma sombra ou tomou um remédio. Ela continua recebendo energia, mas ela não consegue caminhar essa energia para o fluxo natural da fotossíntese. E aí essa energia é convertida em espécies tóxicas. É isso que é o estresse. É quando a planta ela começa a se intoxicar de um excesso de energia que ela está recebendo. E essas substâncias tóxicas, que a gente chama de espécie reativa de oxigênio, aqui são 4 dentre as principais, danificam a planta. Primeiro, invisivelmente, até que isso vai se acumulando, esse lixo tóxico, até que ela fica estressada de forma visível. Aí ela enrola, aí ela amarela, aí ela necrosa. Porém, Deus também fez as plantas tendo todo um sistema antioxidante capaz de atenuar esse problema. Onde esse sistema antioxidante vai limpar esse lixo da planta. Então, o estresse a planta está gerando um lixo tóxico e o desestresse é o quê? É a planta está metabolizando, limpando. Como que a gente vai manejar isso? De 2 maneiras. Primeira maneira de eu manejar o estresse, diminuir o estresse. O que é diminuir o estresse? A planta está passando por um desafio climático e produzir menos compostos reativos. Entende? Ela se estressa menos. Você tem 2 lavouras que passou pela mesma situação e uma está mais estressada que a outra. Aquela mais estressada está com mais desses caras vermelhos. Alguma coisa aconteceu porque ela não conseguiu resistir e logo se estressou. Então, como que eu resolvo isso? Prevenção. Diminuir a intensidade do estresse. Faz sentido isso para vocês? Preventivo. Tudo que é preventivo é mais difícil, mais demorado e mais caro.
mas é mais resolutivo. Ficar doente é muito mais, mais um processo muito mais... Não ficar doente é um processo mais moroso, trabalhoso, do que ir lá tomar uma injeção e se curar em 3 dias. E existe essa injeção, que aí é o verde. A segunda forma de você manejar o estresse é: eu fiz tudo o que eu podia para prevenir o estresse, mas ele aconteceu e a planta começou a produzir esses compostos. Aí eu ajudo a planta o trabalho desses lixeiros. Ela naturalmente vai tentar se limpar, mas eu posso acelerar o trabalho deles. Via manejo, eu acelero. Então, como que você maneja o estresse? Primeiro, você previne a formação do estresse. Segundo, se ele acontecer, você acelera a limpeza da planta. E aí, o que a gente vai discutir daqui para frente são tecnologias para conquistar isso. Entenderam a lógica? Prevenção para diminuir a intensidade do estresse, seja por falta de água, excesso de temperatura ou encharcamento. E correção. Caso o estresse aconteça, eu identifico ele e eu ajudo a planta a se limpar disso. Como que eu começo amenizando esses estresses? Construindo fertilidade do solo. A base, o solo é a base de onde a planta vai ter tudo o que ela precisa para sobreviver. Aqui é a fase preventiva, é o manejo de solo. A gente faz manejo de solo em 1 ano? Não. Mesmo que se você fosse o Elon Musk. Não tem como, porque não basta ter quantidades de coisas, você tem que dar tempo para os processos químicos acontecerem, físicos acontecerem, biológicos acontecerem. É por isso que é mais difícil, e é por isso que muitos não se aventuram, ou se aventura, faz 1 safra, 2 safras, desiste no meio do caminho e não conquista o tão sonhado pódio, que é o solo perfeitamente construído. Nesse tema de construção do perfil do solo, tem 2 aspectos que a gente precisa trabalhar. Construir o perfil é uma moeda de 2 faces, de 2 lados. O primeiro lado é o lado que todo mundo sabe. Se eu perguntar para todo mundo aqui, o que é construir fertilidade do solo? Você vai falar, eu pegar os elementos em níveis ruins e trazer para os níveis bons, para os níveis adequados. É construir o nível de fósforo, construir o nível de cálcio, de magnésio, não é? É sair de uma zona deficitária para uma zona adequada. Isso é construir fertilidade do solo na cabeça de vocês? Sim ou não? Sim, está perfeito. Qual é a evolução? É porque a gente sempre achou que era só isso. Essa é a primeira etapa do processo. Só que tem um outro cenário que a gente vivencia. Essa primeira etapa é a realidade de áreas de fronteira agrícola. E aqui tem muita fronteira agrícola no estado do Pará, onde você está com solo ruim, do ponto de vista da soja de 100 sacos, e você tem que ir melhorando esses elementos. Só que tem um outro cenário, que a gente vê muito em regiões mais velhas. E no Pará você vai vivenciar isso, porque você tem lavoura de 20 anos, não tem? Aqui? E tem lavoura de 1º ano. E aí, nas lavouras de 20 anos, o problema não é mais esse, muitas das vezes. O problema é que a gente começa a lidar com a realidade de que o cara foi construindo fertilidade, chegou no nível adequado e, às vezes, ele até passa. Um elemento que isso aconteceu muito, fósforo. Muitas regiões do Brasil de áreas velhas foi concentrando fósforo ali no 0 a 10, especialmente no adubação a lanço, e hoje isso é mais um problema do que uma solução. É um problema nutricional. Uma soja que acama demais, uma indisponibilização da nutrição com zinco e vários outros problemas. E aí, para piorar, ele foi melhorando o fósforo, mas não melhorou o potássio. O potássio continua lá do outro lado. Ou não melhorou o próprio zinco que eu acabei de falar. E aí você passa a lidar com o que a gente chama de desbalanços ou desequilíbrios, que é igualmente danoso para a planta. Então, qual é a evolução do pensamento? Construir fertilidade é, primeiro, elevar os níveis para aqueles considerados adequados. Segundo, reequilibrar aquilo que esteja em desequilíbrio, fruto de intervenções equivocadas. Essa que é a verdade. Equivocadas não por mal, do ponto de vista de um desconhecimento da ciência do solo ou falta de capital, etc. Isso é muito importante, gente, porque isso está penalizando as nossas lavouras. A gente poderia discutir aqui vários detalhes em relação a essa evolução, como as reações de disponibilização estão prejudicando. Está vendo essa folhinha aqui? Isso aqui é deficiência de zinco na soja, num solo com 5, 6 ppm de zinco. Não era para dar deficiência.
Na literatura, isso é um nível 2, 3 vezes superior ao nível ideal. Só que esse solo tem mais de 100 ppm de fósforo. Aí tem o zinco, mas a planta não consegue absorver, porque o fósforo está competindo. Isso é um desequilíbrio. Esse milho aqui está com deficiência de manganês. O nível de manganês na área é 12 ppm. O nível ideal é 5. Tem mais do que o dobro. Não era para dar deficiência. Mas por que está dando? Por causa que aplicou uma dose alta de calcário. E o calcário indisponibilizou o micro. Então, qual é a evolução do processo? Construir fertilidade antigamente era assim, Qual o nível ideal de fósforo? 30. Quanto que eu tenho? 10. Então eu tenho que aumentar 20. Cara crachá. O número que eu quero, o número que eu quero chegar. Era unilateral a análise. Agora não. Ela é multivariada. E como eu vou interpretar um nutriente? Eu olho para ele, eu olho para onde tem que chegar, eu olho para o outro que interfere ele, vejo essas relações e aí eu faço a minha gestão de nutrição. É muito mais difícil, mas é muito mais assertivo. E essa soja de 100 sacos precisa desse tipo de análise. Novos materiais, isso aqui é Olimpo mostrando deficiência de potássio, onde uma TMG no ano anterior não tinha demonstrado. Isso não é normal. Você não sai de um ano sem ver deficiência para deficiências tão severas. Por que isso aconteceu? Porque o solo perdeu tudo que tinha? Não. Porque o nível que eu tinha antes era considerado bom, mas para aquele padrão de variedade. Quando vem uma variedade mais exigente, ele não é mais bom. Então, o que eu interpreto como bom ou ruim depende da variedade. E a Olimpo 790, 7981, 8079, a 8278, eu posso falar mais algumas, são materiais de padrão de exigência maior. E aí agora eu vou interpretar o solo com base nisso. Ficou mais complexo, mas é mais assertivo. Terceiro, mitigação de estresses. Olha isso aqui. Aqui eu completo, nutrição completa, aqui existe a deficiência de um nutriente, a 25 graus. Ela aparece, mas é sutil. E esse é o padrão nutricional estabelecido no Brasil. É um padrão de nutrição testado, validado e comprovado por um ambiente de clima favorável. Para milho, isso é muito mais crítico. De onde vêm as tecnologias de milho? Cruz Alta, Triângulo Mineiro e algumas regiões do Paraná. Tudo que você vê escrito é disso. O melhoramento do milho é ali, Uberlândia, o Triângulo Mineiro, Minas Gerais, onde tem Embrapa Milho, Cruz Alta, Rio Grande do Sul. É milho verão, milho de altitude, milho que não passa por estresse. Eu tenho, milho de baixa altitude, com calor o tempo inteiro, com temperatura noturna alta, é outra realidade. Porque olha aqui que a foto mostra, a 35 graus é a mesma realidade. Não tem... Na mesma realidade, eu só aumentei a temperatura, olha o que aconteceu com a planta. Esse nutriente aqui, ele não era tão importante, mas aqui ele se tornou crucial. Aqui eu estou falando, é um nutriente chamado magnésio. Olha que doideira. Com certeza o magnésio não é carro-chefe da adubação de ninguém. Por quê? Porque a gente desenvolveu ciência nessa realidade aqui, Só que a nossa planta está nessa realidade. Ele tem que ser carro-chefe do manejo, entende? Para dar um exemplo onde nutrição para mitigação de estresses talvez seja mais importante para vocês do que a nutrição para teto produtivo. Porque nesse cenário, a planta está pensando em produzir. Nesse cenário, ela está pensando em sobreviver. Certo? E aí a gente precisa pensar em outros nutrientes que não os clássicos. Isso traz mais complexidade? Traz. Porque se o pessoal está em Rondon, ou se o pessoal está em Tailândia, e fazem agricultura com os mesmos players, e tem muita gente que acontece isso. Eu tenho clientes que atuam em 4, 5 estados do Brasil. E geralmente é um pacotão, velho. Tirando o Paraná, de resto é tudo igual. Palmas, Pará, Mato Grosso, Piauí, eles vêm com um pacotão. E aqui isso poderia acontecer. O cara está em Rondon, uma altitude mais favorável, o cara está a 30 metros de altitude, mais favorável, e vai achar que, por exemplo, o manejo de magnésio é o mesmo. Não é. Numa região menos favorável, você tem que dar mais ênfase à nutrição do estresse. Menos favorável. Numa região de clima mais favorável, você pode dar menos ênfase à nutrição do estresse e mais ênfase à nutrição para teto produtivo. Entenderam a lógica? É mais complexo, mas é mais assertivo. Show de bola! Não vou ter tempo
de falar todos os detalhes que envolvem a construção da acidez. Geralmente, nessa palestra, eu pulo daqui para frente e já vou para outra etapa. Só que ontem à noite me deu um negócio, cara, eu preciso dar algumas mensagens, certo? Então, eu já pularia para o segundo tópico. Falei, galera, construir o perfil é um negócio complicado, é por isso que a nossa pretensão é fazer uma imersão de 2 dias aqui em Paragominas, para a gente ter tempo de discutir essas coisas. Esses 2 dias, se prepare, porque vai ser de 9 a 10 horas por dia. Vai ser pesado pra caramba, mas é quase uma pós-graduação em 2 dias, para que a gente consiga trabalhar tudo isso. Mas, vamos falar eu só quero dar umas pinceladas. Isso aqui são os campeões regionais, desde 14 e 15, do SESB. E aqui são os índices de acidez desses caras. O que eu faço hoje? Trabalho pesquisa, gero os índices na pesquisa, faço validação com as nossas áreas campeãs ou com as áreas campeãs do Brasil. E aí isso passa a ser um bom indicativo. Se eu quero ser campeão, eu tenho que mirar em quem? É no campeão. Isso na vida, né? A gente tem que colar em quem está ganhando, andar com quem está ganhando, porque aí a gente tende a ganhar também. E esses aqui são os números que os caras têm. Você vai perceber ali o índice de saturação, cálcios e magnésios absolutos. Existe ainda alguma presença de alumínio, mas ela é bem baixa, sempre abaixo de 5%. E esses são números que a gente trabalha. Quando eu vou para o campeão nacional, a média deles, você vê que a régua sobe mais um pouco. Saturação por base, aí o alumínio já tem que estar todo zerado, aí o cálcio está em níveis maiores, o magnésio em níveis maiores. E aí, então, isso é um número bacana. Compara a tua fazenda com isso daqui. Por quê? Porque se estiver longe disso, eu vou te dizer, você não vai ganhar. Você não vai ganhar. Você vai chegar, eu vou dizer, em 90, até 100 sacos, beliscando. Mas você não vai passar disso. E sua média não vai ser 80 sacos de média de fazenda. Porque uma coisa também é fazer 100 sacos em 4 hectares. Outra coisa é pegar lá 10 mil hectares e fechar uma média acima de 80. Coisa que é super possível, mas são realidades completamente diferentes. Mira nisso daqui, vê quão distante você está e faz um plano de médio e longo prazo para chegar nesses índices. Vou pular alguns detalhes sobre manejos, né, para isso. O que a gente faz? A gente compara, né, as produtividades das lavouras com o que a gente está observando de índices de cálcio, de presença de alumínio, e a gente vê que esses números batem bonitinho. Isso aqui tudo são talhões de fazendas, e você vê, quanto mais cálcio tem no 20 a 40, as áreas que mais produziu, olha, o número aqui beirando 3,5, que é exatamente o número que a gente tinha ali nas áreas do SESB, olha aqui, o 20 a 40, cálcio de 3, o campeão aqui, cálcio 4,5. Então, essas coisas, a fazenda bate com das do SESB que bate com os experimentos. É um número robusto para a gente ir atrás. Claro, como eu faço para construir isso? Vixe, aí teria muita discussão para se fazer. Começando com calcário pesado, a gente tem uma rede de trabalhos em solos de textura de 17, 30, 55 e 60% de argila, onde a gente consegue posicionar qual é a melhor dose de calcário do ponto de vista de produtividade, objetivando o quê? Crescimento de raízes em profundidade, melhoria dos atributos químicos do solo, para você ter ali o melhor teto produtivo. Sempre com análises econômicas, no momento mais oportuno, a gente sempre vai contrastar, né? Você já deve fazer isso, mas a gente precisa contrastar o melhor técnico versus o melhor econômico e achar esse balanço junto com o produtor. Dificilmente o melhor técnico vai ser o mais favorável economicamente. Você sempre tem que investir primeiro para colher depois, em termos de solo. Faz sentido isso? E aí esse investir primeiro para colher depois não implica em estar com a melhor margem de lucro naquele momento, mas no longo prazo é o que vai te entregar mais. O próprio perfil de solo, né, o uso do gesso agrícola, esse aqui é uma realidade importante, porque o gesso agrícola é mais do que neutralizar alumínio, e vocês têm solos aqui sem alumínio no perfil. Só que essa realidade que eu coloquei aqui, olha o que vocês vão estar percebendo aqui. Olha essa figura. Está vendo isso aqui? O crescimento da raiz é o verde. E o cálcio no perfil é o azul.
você vê como um copia o outro perfeitamente? É engraçado, né? Até as barriguinhas que formam, ó, um copia o outro até 2,10 metros, perfeitamente. Então, qual é a vantagem do gesso? Você pode não ter deficiência de toxidez de alumínio. Isso pode acontecer no teu solo. Mas mesmo isso não acontecendo, o campeão, ele precisa ter cálcio em profundidade. Só o gesso vai te entregar isso. Então você precisa fazer esse trabalho de gessagem com esse objetivo. E aí a gente tem aqui uns trabalhos. Olha, esse trabalho aqui é interessante. Está vendo aqui, ó, 35,1 é uma média de 22 cultivos. E aqui é o ganho do manejo laranjado contra o outro manejo que ficou aqui no zero, né, como referência. Que manejo é esse? É o super simples. Aqui a realidade eu contrastei MAP versus super simples. Quem que ganhou? O super simples. Ele colocou 35% de média em cima do MAP. Por quê? Porque entregou enxofre como nutriente. Isso é o básico, né? Todo mundo sabe que o super simples agrega, que ele entrega enxofre, isso é super bom. Mas qual é a pegada aqui? Em cima desse manejo de super simples, todo o cultivo, eu fiz um outro manejo, que é o verde, que agregou mais 22%. E que manejo foi esse? O uso do gesso. Imagina só, eu estou falando de aplicações de 400 a 600 quilos de super simples todo o cultivo, e ainda assim eu tive resposta ao uso do gesso. Por quê? Porque o gesso faz perfil. O super simples nutre com enxofre e fósforo. E uma coisa não compete com a outra, pelo contrário, elas se agregam, certo? Então você que usa super simples a vida inteira não está desabilitado a utilizar o gesso agrícola. Analisa o alumínio, analisa o cálcio no perfil, faz um planejamento para usar ele. Não estou dizendo que você tem que usar os dois no mesmo ano, mas você não pode ficar, uso super simples, nunca vou usar gesso na minha vida. Não, você vai perder. Você tem que olhar para o perfil e via inputs de gesso fazer o perfil do solo. Show de bola. Fósforo, né? É um desafio tremendo. Vamos olhar para o campeão? Olha só. Os níveis de fósforo dele aqui, ó. 50 ppm com 30, uma média liberando 40, 35, 40 e o 20 a 40. Esse número aqui passa a ser importante, ó. A gente não olha mais só para o 0 a 20 para falar de fósforo. Se você faz uma análise só de 0 a 10 e 10 a 20 e interpreta com 0 a 10, você já estava errado, porque a interpretação do 0 a 10 ela falha muito. E mais errado ainda, por quê? Porque a gente agora precisa olhar para o 20 a 40. É esse fósforo aqui no 20 a 40 que determina as áreas campeãs. Você vai ver que, quando você compara aqui, ó, não tem muita diferença, ó, quando eu saio de um para o outro. Ó, 49 para 52, 32 para 38. Aqui eu saí de 15 para 23. Percentualmente foi quase 10 a mais, numa camada ultra difícil de acrescentar. E aí você vai entender por que em muitas regiões do Brasil a gente está praticando o que a gente chama de reset de área. Vim com um gradão pesado ou com a Iveca, começando tudo de novo. Por quê? Porque lá na abertura eu não incorporei fósforo profundo. Essa foto aqui, ó, já vai me dizer. 1.000 quilos de super simples, sem incorporação, niveladora, intermediária e grade profunda. O que a planta quer? Fósforo em profundidade. Esses são os níveis ideais, ó, de sequeiro, de irrigado ou de um sequeiro de teto produtivo, campeão, né? No 0 a 10, 10 a 20 e no 20 a 40. Olha para esses números, compara com os talhões e vê como você precisa construir. Eu creio que todo mundo vai ter que construir o 20 a 40. Aqui é mais fácil de construir. Aí você faz um plano de longo prazo. Qual é a minha preocupação? É a gente estar fazendo adubação a lanço quando nem o 10 a 20 está construído. Em anos favoráveis, você vai produzir bem entre aspas, 70 sacos. Não vai produzir 90 sacos. De média, não. E num ano desfavorável, você vai quebrar. Entendeu? Você vai colher 55 sacos, 60 sacos. Quebrar nesse sentido, sabe? Vai ter uma quebra produtiva. Então, o 10 a 20 precisa ser reconstruído caso ele não tenha sido. E o 20 a 40 também. Isso aí, eu vou te dizer que leva alguns bons anos, mas é um caminho bacana. Olha só, isso aqui é pedir permissão. Você falou que tinha autorizado.
Ediane e o Anax me cederam, né, apresentar isso daqui. Ó. Isso aqui é um mapa, né, de várias fazendas. Olha quanta oportunidade. Eu vejo para isso, eu fico doido, cara. É oportunidade demais de aprimorar, de gerenciar a fertilidade, de otimizar o uso de insumos, olhando para os talhões que estão bons, vendo aqui ó, uma realidade de um talhão mais fraco, possivelmente uma área que pegou depois, ou uma área arrendada, geralmente é assim. Essa área aqui, ó, que isso aqui tudo é o 0 a 20, bem mais fraca do que as demais, e vários potenciais no 0 a 20. Mas eu gosto de olhar para o 20 a 40, e aí você vê outros potenciais. Você vê que aquela que estava fraca aqui no 0 a 20, ela está mais fraca ainda no 20 a 40, né? Essa outra está mais favorável, você tem umas zonas amarelas, dá para ver nitidamente o que é área própria, o que é área arrendada, o que é área mais nova, o que é área mais velha. E aqui, ó, eu destaquei esse quadradinho aqui, que foi a área campeã deles. Eles tiveram uma boa produtividade nesse quadradinho, que o 0 a 20 está bom. Mas ele está tão bom quanto está bom aqui do outro lado, quanto está bom em algumas outras manchas, pegando só nessa fazenda, tá? Não vou comparar com as outras, porque aí, enfim, a gente tem que comparar uma fazenda dentro de si mesma. E quando você olha para o 20 a 40, você vê, apesar de, aqui do lado, o fósforo no 0 a 20 está tão bom quanto, no 20 a 40 não está. Então, possivelmente, por isso que essa área produz mais. Apesar deles terem classificado como amarelo, que número é esse que a gente tem amarelo aqui? Ó, o número amarelo é de 15 a 25. Lembra que eu falei qual era o número no 20 a 40? Ideal para o sequeiro. Falei, é o ideal para o sequeiro. Eu vou até colocar aqui. 15. E para o sequeiro de teto? 21. Ela está com de 15 a 25. Você vê como bate as coisas? Foi a área que eles ganharam. É uma área que está batendo com os meus números. É uma área que está batendo com os números do SESB. Né? E eles ganharam lá. Produziu 100, alguma coisa. Agora a gente tem que chegar em 110, né? Aí eu saio do campeão regional e miro no campeão nacional. Aí a régua está um pouquinho mais elevada. Mas você vê que as coisas vão batendo. Aí a gente começa a falar de reset de áreas e um monte de coisa doida para trabalhar com isso. Outra situação, né? Esse videozinho aqui, ó, é de uma área lá em Tailândia. Estava perfeito até 15 dias atrás. Só que a soja vegetou demais e aí ela camou, perdeu produtividade. Essa é uma realidade do Brasil inteiro. E você chega ali a 8 plantas, 9 plantas de plantio, e não tem como ter coragem de diminuir mais, é ou não é? E ela continua camando. Quem é o culpado disso? Dentre outros elementos, um excesso de fósforo superficial. Porque ela pega aquela camada muito rica e ela estimula o desenvolvimento vegetativo, coisa que a gente não quer mais para a soja. Eu quero deixar ela vegetar menos no início, entende? E aí a gente vai começar a falar de mudar, né, a gestão da adubação, de daqui a pouco fazer resets, não porque os números estejam ruins, mas porque existe uma discrepância muito grande entre camadas, enfim. Tem muita coisa que dá para a gente fazer nesses nossos solos. Em relação a potássio, esse daqui é um gargalo. Você tem manchas no estado, como no Brasil, de solos muito férteis ainda. Você tem manchas que eram férteis e foi consumindo. E você tem solo que nunca teve nada, né? E você vai estar com isso tudo acontecendo na mesma região. E quando esse povo tudo mora na mesma cidade, é mais preocupante. Eu lido com isso no Brasil. Por quê? Eles se encontram depois da missa e um fala para o outro, eu fiz o teste de potássio e não deu nada. E aí fica essa confusão. E geralmente o cara ouve uma experiência de uma região e acha que é o que vai acontecer na região dele. Isso acontece demais quando você tem regiões muito diferentes e todo mundo mora na mesma cidade. E qual é a situação? Esses são os números dos campeões regionais. Já é uma régua pesada. Agora, dos campeões nacionais, aí é uma régua pesadíssima. Você vai perceber que, do ponto de vista de fósforo, a gente não está muito longe deles, mas de potássio a gente está bem longe. E a gente começa a entender por que esses caras que são campeões, estou falando de nível, paralelo 14 ali, não estou falando aqui do norte. Os caras estão com PMG de 220, 230, eu digo em São Paulo, sacou? Na Bahia não, em Minas Gerais.
Agora a gente aqui, cara, eu não posso fechar uma média de fazenda abaixo de 200 de PMG. Entende? Com a temperatura, com a água que a gente tem. Então, se isso está acontecendo, é o potássio o grande vilão. Se você não está vendo a deficiência visual, não quer dizer que não esteja acontecendo. Antes de dar visual, já te tirou PMG há muito tempo. Sacou? E aí, por isso que a gente vai percebendo. Nesse ponto, a gente está bem distante. Falando aqui de uma média, né? Aqui de 130, mais ou menos. E aqui, vai falar de uma média ali, beirando os 210. Esses seriam os números que a gente trabalha, sabe? Pensando em níveis ideais, essa zona azul, né? Então, num solo mais argiloso, estaria falando de 120 a 200, dependendo aí da CTC. Ou seja, aqui eu estou mirando os campeões regionais. Qual é uma dificuldade que a gente tem? Aquilo que eu chamo de cultura de compra. Como é que você começa a resolver esse problema? Isso é um problema. E, gente, um parêntese. Nada que eu estou falando aqui é coisa para você resolver de um ano para o outro, tá? Eu estou dando um norte. Se a sua jornada vai levar 1, 3, 5, 10 anos, não tem problema. O problema é a gente navegar sem saber onde a gente quer chegar. Qual é o norte? Onde eu vou mirar? Que caminho eu vou seguir? Eu estou dando um caminho. A minha opinião de caminho, que não é perfeita, tá bom? Então, isso implica investimentos, aí você faz esse cenário de investimentos para o longo prazo, tá bom? Não estou querendo estourar teu custo nem nada disso, mas se a gente não fizer mudanças de trajeto, a gente não vai chegar em lugar nenhum diferente. Cultura de compra. Qual é a minha cultura de compra? Comprar ali, um de P2O5 para um de K2O, ou um de MAP para um de KCL. Esse é o normal do Brasil inteiro. O cara compra de 150 a 200 de MAP com de 150 a 200 de KCL. Que relação é essa? De 1 para 1,2, ou de 1 para 1, como eu falei. É assim que a gente vem comprado para a safra, e depois distribui nos talhões. Só que como que a planta entende isso? Olha uma soja de 100 sacos. Ela está tirando 90 de fósforo com 132 de potássio. É uma relação de 1 para 1,4. Diferente da nossa relação de compra. O que está acontecendo? Eu estou suprindo bem o fósforo, às vezes colocando até mais do que precisa, mas o potássio está sempre em déficit. Quem é que coloca 132 de K2O? Talvez alguém tenha colocado essa safra, mas pega teus últimos 5 anos, aí você vai entender por que o potássio não está subindo. Pelo contrário, está abaixando. Olha essa fazenda aqui, 51 ppm de média. Ele está no nível campeão nacional. Mas olha o potássio, 58. Lembra que eu falei? É a construção do perfil que ficou desbalanceada. Investiu muito numa coisa e pouco em outra. O que acontece com essa soja? Ela quer crescer, ela quer vegetar, é estímulo a vegetar, mas ela não consegue translocar. Potássio é o nutriente da translocação. Translocar carboidrato para fazer raiz, translocar carboidrato para dar PMG. Aí ela dá uma soja viçosa, até com bastante vagem, mas com PMG baixo, não alcança teto. E aí, nesse cenário, esse produtor, que é um cliente, veja bem, eu não consigo convencer esse cara, e tem 3 anos, cara, ele compra 600 quilos de super simples em cima dessa área. 600 quilos de super simples. Quer dizer que é uma dose ruim? Não é uma dose ruim, mas é uma dose desnecessária. Olha o tanto de fósforo que ele tem. E qual a compra dele de KCL? 150 quilos. Olha a relação de 1 para 1. Entendeu? Então, assim, esse tem sido o problema. Se você ainda não comprou, fica a dica. Transforma, reequilibra a sua nutrição e começa pelo potássio. Ele é o cara do PMG. A não ser que você já esteja com PMG top. Se você acha que está bom, aí pensa em outra coisa. Mas para quem acha que poderia ter produzido um pouquinho mais, com um pouquinho mais de PMG, pense em potássio, que vai ser sucesso. Olha isso aqui, ó. Por que a gente também pecou muito no potássio? Esse não é o padrão clássico da literatura de deficiência. Hoje todo mundo sabe que isso é potássio, mas requeima no ponteiro, potássio ele dava no bacheiro, né? Olha essa lavoura aqui de Olimpo. No áudio o cara está falando, né? É um gerente da fazenda que a gente atende. Ah, a soja está amarelando, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. O que será que é isso? É potássio. Quando isso acontece, você já está perdendo há umas 2 safras, se for limpo. Quando você começa a ver, você já perdeu por PMG. Entendeu a lógica? Olha isso daqui, ó. Tá vendo essa aqui, ó? As 3 variedades que a gente planta lá em Goiás.
precoce, isso aqui se bem que ela saiu, mas precoce, média e tardia para a gente. O bônus lá para a gente é tardia, tá? Mas olha que coisa interessante. Pegando para a mesma variedade, olha a bônus. Eu tenho um bônus de 165 de PMG com 60 sacos, a bônus de 190 com 80 sacos. Cara, uma diferença de 20 sacos só pelo PMG. Isso daqui é um ensaio de potássio. Foi o potássio que fez isso, uma variação de 20 sacos em função de PMG, cara. Então é por isso que eu estou gastando esse tempo aqui falando para vocês. E eu estou aqui de uma região que nem lixivia muito. Aqui, lixivia muito, porque tem muita chuva. Então é mais sensível ainda essa questão do potássio. Porque vocês têm as areias que o potássio lixivia, você tem as argilas compactadas que o potássio escorre. E você perde dos dois jeitos. Por isso a preocupação de construir nível no solo. Por isso a preocupação de manejar palhada para ciclar o nutriente. Por isso a preocupação de parcelar. Só tem 3 jeitos. Melhorar os níveis do solo, ciclar e parcelar. Né? Enfim, aí tem ensaios aqui de parcelamento e tudo mais. Vou pular essa etapa. Deixa eu só ver. Esse aqui é um case interessante. O produtor ele plantava numa região de 45, 50 de argila, estava com essas produtividades de soja e milho, consideradas na média de 3 anos, consideradas ok para a realidade daquele momento. Os níveis de potássio dele no solo, ó, 60 a 50 na camada 0 a 20, 20 a 40. Isso aqui, ó, com essa adubação, tá? 140 de K2O anualmente. Comprou outra fazenda, região de, aqui é altitude, né? 700, 800 metros, lá em Rio Verde, solo argiloso. Comprou uma fazenda lá em Montes Claros, solo com 8% de argila a 250 metros de altitude. É o padrão de todo mundo, né? Vai para as fronteiras, vai onde a terra está mais barata, geralmente não é mais favorável o clima. Olha a adubação dele, 80 pontos, mas com capim, com palhada. Olha a produtividade, olha os níveis de potássio no solo. Mesma produtividade de um ambiente de altitude argiloso, com 3, 4 vezes mais potássio na camada de 0 a 20. É possível. Aqui, ó, assim, isso aqui é interessante sobre vários aspectos, mas o principal, eu estou falando de um solo de 8% de argila, CTC 3,5, retendo 140 ppm de potássio. É o nível do campeão regional. Entende? Então, é possível melhorar os níveis de potássio, mesmo em solo arenoso, mas eu preciso da ciclagem do capim. Vamos avançar aqui. Falar de outros nutrientes, né? Enxofre, magnésio e boro. A gente sai do PK e evolui para outros nutrientes. Olha os níveis dos campeões. A gente está falando aqui de uma média em torno de 15 no 0 a 20, em torno de 30 no 20 a 40. O campeão nacional, né? Aqui em torno de também ali 17, 18, beirando 20 e 30 aqui no 20 a 40. Então, o número 20 é um número interessante. Essa zona azul aqui, ó, de 10 a 20 ou de 15 a 20, é a zona dos campeões. É onde a gente tem que mirar. Qual é uma dificuldade que a gente teria aqui para vocês? Quando a gente começa a falar de lixiviáveis, a experimentação que a gente faz em outras regiões, ela pouco agrega. E mesmo as áreas campeãs. Por quê? Porque, cara, se eu abro com um solo de 20 ppm lá em Goiás, eu te digo, eu não preciso adubar com enxofre naquele ano. Não vai dar resposta. Os meus 1.500 milímetros de chuva não são capazes de tirar aquele nutriente. Só que vocês têm 1.500 milímetros de chuva em meia safra. Entende? O que eu tenho numa safra inteira, vocês têm em meia safra. Então, o que vai acontecer num solo de CTC menor, que é o solo de vocês? Quando lá eu tenho 50% de argila, eu tenho CTC de 9, 10. Aqui vocês têm 80% de argila com CTC de 7, 8. Sacou? Então, tem esses detalhes. Então, eu prevejo uma necessidade de adubações anuais com enxofre, em paralelo, condução de ensaios experimentais e validações para a gente entender a dinâmica de lixiviação do enxofre na região. Certo? Eu acho que a gente precisa fazer isso, porque a gente não tem claramente como vai se comportar a nutrição com enxofre. Né? Enfim, aí teria ensaios onde a gente mostra, né? Existe um padrão de lixiviação do S com 1.200 milímetros e é outro padrão com 2.500 e é outro padrão com 4.500. Então, a perda do enxofre no 0 a 20 ela é muito mais intensa quando você tem aqui mais volume de chuva.
E aí isso pode gerar desnutrição para a planta. Um outro agravante, solo arenoso. Se você tem dificuldade de construir enxofre num solo argiloso, num solo arenoso é mais gritante. Que isso aqui é um solo argiloso quando eu aumento o pH e o vermelhinho é um solo arenoso quando eu aumento o pH. E aí aqui a gente, enfim, tem vários estudos que a gente mostra que nessa faixa de pH que a gente está, entre 6 e 6,5, o argiloso ainda consegue reter aqui, 15, os níveis campeões. Mas o arenoso é no máximo 2 ppm que ele consegue reter efetivamente. Por isso que eu tenho que adubar todo ano. Ou via super simples, ou via sulfato de amônio no milho, ou via enxofre elementar, ou via gesso. O gesso passa a ser uma fonte para eu fazer de 500 a 750 quilos para a nutrição com S. Uma coisa que você percebe na nutrição com enxofre é esse aspecto aqui, a deficiência e abortamentos, né? Então, fica aí esse detalhe. Em relação a calcário, esse aqui eu ia pular, mas vou deixar uma mensagem. Aqui agora é nutrição com magnésio. Lembra daquela fotinha do magnésio nos vasinhos, quando o clima estava mais quente? Vocês lembram dessa parte? Onde eu mostrei a importância do magnésio? Magnésio é o principal macronutriente relacionado a estresse de plantas. E qual é a preocupação? É com quem está usando calcário calcítico. Se você usar calcário calcítico, você vai esculhambar o teu magnésio no solo e você talvez nunca mais consiga recuperar. Certo? Não use calcário calcítico. Não use. Use calcário dolomítico para você deixar o magnésio no talo. E caso a relação cálcio e magnésio diminua um pouquinho demais, beirando ali o 1:1, você usa o gesso agrícola para reequilibrar. Porque se você usar o gesso agrícola, você coloca cálcio sem aumentar o pH. Mas se você usar o calcítico, você também coloca cálcio. Mas daí você aumenta o pH. E qual é esse problema? O magnésio nunca mais reage no teu solo. O pH elevado inibe a reação do magnésio do calcário. Aí você vai ficar pondo calcário dolomítico, e o magnésio não vai subir. Porque o próprio pH está inibindo ele. Não vou ter tempo de explicar a química e as implicações disso. Mas eu acho que a dica já ficou para quem daqui a pouco estava querendo comprar calcário calcítico. Não faça isso. Vou pular detalhes de magnésio, né? A gente usa a nutrição foliar com magnésio a nosso favor. E eu uso a análise de solo. Esse case aqui do magnésio é interessante. Esse aqui era um produtor, cliente, lá em 2016. E olha como ele está de magnésio em 2021. O que ele fez? Mudou a fonte de calcário que ele utilizava, mudou a gestão de magnésio da área dele. Ele saiu de um nível ruim para próximo dos níveis campeões regionais. Perfeito. E como que ele fez para, enquanto se constrói, você vê? Cara, eu estou falando aqui de 5 anos. É construção. Por quê? Ele poderia fazer mais rápido? Poderia, mas estouraria o custo dele. Entende? O meu manejo não implica em estourar custo. O que eu não vou fazer é deixar você gastar dinheiro desnecessário. Você vai falar, olha, eu posso fazer tal dose? Eu vou falar, cara, não faça, diminua a dose. Certo? Quando, tecnicamente, a gente pode posicionar isso. Mas, enquanto eu estava construindo, eu usei o magnésio foliar ao meu favor. E essa é uma ferramenta muito, muito, muito importante. Em função do nível no solo, eu estabeleço níveis ideais de magnésio. Você vai perceber que quando o nível no solo está mais fraco, eu vou trabalhar com doses maiores de magnésio, até 500 gramas de mg. Quando o magnésio está mais elevado, eu vou trabalhar com doses menores, que é o que a gente chama de doses fisiológicas. Então, até a nutrição foliar depende não do que eu tenho no solo, do que eu tenho no solo e do que eu estou construindo ao longo do tempo. Uma coisa fala com a outra e o planejamento passa a ser integrado. 10. Olha o boro. Vou ficar só com construção de perfil. Olha os níveis de boro dos campeões regionais, dos campeões nacionais. A gente vai falar de 1 ppm, de uma existência de boro até 1 metro para induzir crescimento de raízes. O que eu vou dizer para vocês em relação a boro, né? Ele é o elemento em maior déficit nos solos. O cara investe em 1000 coisas, mas não investe em micronutrientes, e a gente está penalizando. Aqui a gente tem 1000 oportunidades. Aplicar boro todo ano, todas as áreas, melhorar os níveis de manganês onde está, melhorar zinco, melhorar cobre. E essa é a realidade que eu vejo no Pará.
O boro super baixo, beleza. O manganês tende a ser elevado e eu não preciso ficar investindo em manganês. E aí, as empresas de micro vão te posicionar um microgranulado que tem um monte de manganês que você não precisa. Eu vou dizer que não tem formulação apropriada para vocês aqui, de nenhuma companhia. Vocês têm que formular, ou eu tenho nos bastidores forçado as empresas a trabalhar com micros mais carregados em boro, zinco e cobre, com pouco ou nada manganês. Por quê? Para que eu vou gastar dinheiro com um troço que eu não estou precisando? Eu transformo esse dinheiro naquele nutriente que, de fato, eu estou precisando. A gente precisa olhar para o solo para posicionar nossas adubações sólidas e também de nutrição foliar. Então, em relação ao boro, né, os micros, como eu falei, a gente tem, de novo, tira foto disso aqui, porque isso aqui é a média das áreas campeãs, é um bom indicativo, né? Eu chegar ali em 2 de cobre, 10 de manganês e 3,5 de zinco, são os números que a gente quer chegar para estar próximo dos campeões. Preciso falar para vocês, isso aqui está penalizando nossas lavouras. Cara, a gente dá muito pouca ênfase para os micros. E eu tenho muitas realidades no Brasil que você pega uma área, você reseta ela com 8 toneladas, reseta, não é abertura. Então ela já tinha alguma coisa. Com 8 toneladas de calcário, com 1 tonelada de super simples, 300 quilos de KCl e colhe 45 sacos. Eu te falo o CPF do produtor, planta 40 mil hectares no Piauí. E aí você vai olhar os micros, níveis absurdamente baixos, deficiência visual. Só que não é um padrão, né? Ninguém pensa no micro nessa hora. Então, vai abrir uma área, cara, coloca um microgranulado e incorpora junto com o calcário, porque é a sua chance de fazer esse manejo. E aqui no Pará, cobre é sempre muito baixo e, eventualmente, o zinco também pode ser mais baixo. Beleza, vou passar. 10 minutos para fechar os 50 ou para fechar os 60? Para fechar 1 hora, né? Pessoal, fechou. Olha só. O que eu posso continuar fazendo para melhorar a minha planta? Construir palhada. Palhada é bom para proteger o solo do peso da água, não é? Para não compactar por cima. Proteger a perda de água na estiagem. Proteger a temperatura do solo. Você sabe que temperatura que chega o solo sem palhada? Olha isso aqui. 73 graus ao meio-dia, enquanto na área com palhada, do lado, 35 graus. É esse absurdo. E aí a raiz fica penalizada, a microbiologia. Então, palhada é tudo isso. Além do que, se tem palha, tem o que embaixo? Raiz. E para vocês que chove demais e encharca, isso é essencial. O tal do oxigênio, né? Que vai ter ali no sistema radicular. Beleza? O 1 mais o 2 é o preventivo, é o que eu faço para diminuir o estresse que a planta vai passar. O 3, o 4, o 5 e o 6 são manejos que a gente faz para acelerar a planta se recuperar dos estresses. E eu não vou falar sobre os insumos biológicos, né? A gente tem muitos insumos biológicos capazes de minimizar. Eu fiz uma postagem ontem no Story de um campo experimental lá em Rondônia que a gente tem. O cara fez a postagem, eu repostei. Depois você olha, acho que ainda está no meu story. A metade da parcela verde e a outra metade seca, com o uso do Bacillus aryabhattai. Para mim, é o principal micro-organismo atenuador de estresse. A gente precisa utilizar ele aqui no Pará, porque ele é o que ajuda a planta a suportar estresse de temperatura. Beleza? Segundo, nutrição foliar. Esse da nutrição foliar é top demais, Eu vou perguntar para vocês aqui, ó. Quais seriam o top 3 de micronutrientes foliares que você não abriria mão para a próxima safra? Pensa aí, top 3, só vale pensar em 3, que você não abriria mão para ajudar a tua planta aí nesses processos. Aí vão pensar em boro, manganês e zinco. O outro vai pensar em molibdênio, boro. Esse seria o top 3, né? Esse eu vou mostrar porque eu caí do cavalo com isso daqui, mudei a minha cabeça, né? Mudei o drive. E estou pensando dessa maneira, como a planta pensa. Olha o top 3. Os nutrientes que mais ajudam a planta a suportar estresse. Primeiro lugar, níquel. Segundo lugar, cobre. Terceiro lugar, selênio. Esse não seria o top 3 de ninguém.
E esse entendimento está mudando a indústria de fertilizante. Você vai começar a ver muito selênio aparecendo, o níquel já apareceu mais, o cobre a gente vai começar a antecipar a aplicação. São os nutrientes para controle de estresse. Que top 3 mais doido esse, né? Por que isso aqui é importante? Porque você não tem dinheiro para tudo. Porque se você é igual eu, você não tem dinheiro para tudo. Então você tem que escolher. Então escolha os mais importantes. Isso aqui não é para produção de teto. Isso aqui é para mitigação de estresse. Entenda. Não estou dizendo que o manganês e os outros não são importantes. Mas em se tratando de mitigação de estresse, que é esse númerozinho aqui, ó, 8, 7? Lembra aqueles lixeiros da planta, que limpa o lixo da planta, fisiológico? Eles avaliaram, existem 8 lixeiros dentro da planta. Eles avaliaram quantos lixeiros têm a sua atividade aumentada por cada nutriente. E viu que, dos 8, o níquel aumentava todos eles. O selênio e o cobre, 7. Então, se você tem recurso limitado, é preferível investir num nutriente que estimula o maior número de funções fisiológicas, entende? Do que um que é mais limitado. Segundo ponto, porque isso aqui é importante, porque norteia a indústria. Você não consegue colocar tudo na mesma formulação, não cabe dentro de 1 litro de produto todos os nutrientes. Aí, se você vai fazer um produto, você vai direcionar para aquilo que, de fato, você está precisando. Vou voltar aqui. Enfim, teria vários outros detalhes, eu vou fechar no tempo. Em relação a épocas de aplicação e tudo mais, ontem também eu fiz um desafio, Alguém fez o print do story que eu postei? Você fez, né? Poucos. Você fez? O slide está aqui, depois você olha. Ali eu tenho o momento de cada nutriente, tem as gramaturas e embaixozinho eu escrevi se é sulfato, se é complexo, se é equelato, onde eu colocaria cada um deles, tá? Estímulo fisiológico. Tem vários detalhes. Vocês precisam de 2 tipos de estímulos fisiológicos, diferente de outras regiões, mas vocês precisam dos 2. Controle de porte, é ou não é? Estamos precisando de tecnologia para controle de porte e estruturação de plantas, não estamos? Ou então a gente vai ter que soltar 6 sementes, se tivermos coragem de fazer isso. A gente precisa dominar isso. Controle de porte e mitigação de estresse, junto. Então você vai fazer no V3, V4, tecnologias que façam as 2 coisas. Citocinina reduz porte. Alguns triazóis reduzem porte. 2,4-D reduz porte. Uns são mais eficientes que outros, mas nenhum desses mitigam o estresse. Tua lavoura ou tem que ter citocinina, ou um 2,4-D, ou um triazol bem feito. Certo? Não sei qual tecnologia você vai usar. Tem gente que se dá bem com 2,4-D, tem gente que não. Tem gente que se dá bem com o triazol, tem gente que não, com a citocinina. Os custos são diferentes. 2,4-D custa centavos, citocinina custa R$50. Mas entrega redução de porte e ganho de produtividade, se bem posicionado. Só que isso não mitiga estresse. Pelo contrário, o 2,4-D gera um estresse. O triazol gera um estresse, só a citocinina não gera estresse. Então eu preciso, do outro lado, usar conjuntamente um mitigador de estresse, de temperatura e de espécie reativa de oxigênio, aqueles vermelhinhos lá. Extrato de algas, certo? Os nutrientes que eu falei ali, aminoácidos como glicina, betaína, prolina, hidroxiprolina. É isso que você tem, ácido salicílico. Procurar dentro dos produtos, que vai ter. Não usa só um ou outro. Lá no Goiás, a gente usa só um. Mas aqui você tem que usar os 2. A área nova, esquece o redutor de porte, trabalha só com mitigador de estresse. Mas a área velha, a área de pivô, a área que está vegetando, a área desses materiais, né, mais acamadores, usa as 2 tecnologias, beleza? E quem sabe na imersão eu mostro para vocês os detalhes experimentais. Por fim, enchimento de grãos, a gente fez bastante coisa, né, relacionada a enchimentos. Eu fiz uma live só falando disso, né, de enchimento de grãos. Acho que não vou entrar nesse detalhe. Você só procura por produtos que tenham potássio e magnésio. Pode vir outras coisas, mas sem o potássio e o magnésio não vai dar efeito. E eu acho que o detalhe mais legal desse entendimento é o que esses nutrientes fazem para melhorar o enchimento de grãos. Presta bem atenção, os meninos que estão na faculdade. O que esse nutriente faz? Ele estimula a planta a absorver o potássio do solo. É isso que ele faz. Eu aplico o potássio e o magnésio na folha
e eles estimulam a planta a absorver o potássio do solo e dar peso de grãos. Então, qual é a conclusão de manejo? Eu não posso fazer isso onde o potássio está baixo no solo. Por quê? Porque não tem o que estimular. O que ele faz é estimular a absorção no solo. Se não tem potássio no solo, você está jogando dinheiro fora. Bem diferente do que muito da indústria fala. Não, o potássio está mais fraco. Põe 1 quilo a mais de produto de enchimento. É jogar dinheiro fora. Não deveria fazer nem nada. Antes investe em KCl. Entendeu a lógica? O seu manejo de enchimento ele vai ser tanto mais robusto quanto for os níveis de potássio ou tua adubação de KCl, para você não jogar investimento pelo ralo. Ok, a gente tem hoje uma rede de trabalhos, né, com parceiros, a nossa unidade de pesquisa sede fica em Rio Verde, Goiás, mas a gente tem polo de pesquisa em Passo Fundo, em Toledo, no Triângulo Mineiro, em Brasília também, no oeste da Bahia, lá no Cealba, em Palmas, ali em Tailândia, em Rondônia, e buscando expansão com novas parcerias para a gente poder trazer todo esse nosso entendimento, testar ele, né, e desenvolver conjuntamente as regiões que a gente atua. Aqui eu vou deixar os detalhes da imersão. A gente selecionou 4 localidades. Por que eu fiz isso? Vou dar aqui abrir o jogo. Eu não tenho mais agenda para 2024. Não tenho. Na realidade, eu tinha 1 semana livre em cada mês, que é o que eu separei para ficar em casa com a família. O resto eu estou sempre viajando. E aí era muita demanda, então eu falei, cara, dessa semana eu vou separar 2 dias para fazer um evento, e aí quem quiser ir que vai lá. Então a empresa me fala, Rafael, você quer fazer uma palestra? Me falaram, queriam me levar em Santarém. Falei, cara, não tenho agenda, mas vou estar uma imersão lá, se quiser vai lá, leva os clientes, faz o que quiser lá. E aí eu consigo atender bastante gente. Era para ser só esses 3 aqui. Eu estava falando para os meninos. Eu escolhi colocar Paragominas. A agência que está orientando a gente não queria Paragominas, achava que não era o momento, que não teria público, mas eu tenho um carinho especial pelo Estado, porque nasci aqui, e parceiros muito legais. Então a gente colocou Paragominas no jogo. E aqui, se você tiver interesse, está aqui. Existe um code aqui para você acessar o ambiente, para você ver o conteúdo. Se o conteúdo te agradar, a grade programática, aí você faz sua inscrição. E eu estou deixando esse cupom de R$300 de desconto, válido até as 23h59 de hoje, só para quem está aqui presencialmente nesse evento, né? Porque para valorizar você que veio aqui nesse stand e participou aqui desses 60 minutos, certinho, de bate-papo. Muito obrigado pela atenção de vocês. Espero reencontrar vocês na imersão. Tenham um bom restante de feira e eu fico à disposição. Rafael, parabéns pela sua brilhante exposição. Nós vamos ter tempo para 3 perguntas, pessoal, porque já estamos indo para a cerimônia de abertura da inauguração da agroindústria. Então, primeiro que levantou a mão, pode levar o microfone para ele. Simões, o segundo. Sendo justo... Não, sendo justo foi o Basílio, terceiro aqui. Pronto. Então, 4... Não foi você, foi o Basílio aqui. Então, 4 perguntas, tá bom? Cadê o primeiro que está com o microfone já? Oi. Opa, bom dia, pessoal. Primeiro, parabenizar o Rafael por mais uma palestra excelente, muito conteúdo, muito legal. Rafa, assim, a minha pergunta é uma dúvida no sentido de que você falou de soja com a planta C3 e ela acaba fazendo essa situação de promover crescimento de organismos de oxigênio reativo e tudo mais. Para a planta C4, que tem uma capacidade de gerar estoque de carbono, o princípio é o mesmo? E uma outra pergunta é, qual o tempo que a planta C4 consegue estocar, usar o estoque de carbono que ela possui? Tá. É o mesmo porque não basta só ter CO2, você tem que estar translocando ele. Se ele fica retido na região de produção, ainda assim vai ter prejuízo, porque vai estar entrando energia, você vai consumir todo esse CO2 e aí você não vai conseguir continuar colocando ele dentro dos sacarídeos. Então, ocorre também pelo mesmo processo. Você tem um acúmulo,
você tem uma reserva maior caso feche o estômago, mas se a planta está estressada e passa muito período com o estômago fechado, você consome essa reserva, você não está translocando e aí você vai entrar em estresse da mesma maneira. Não sei. Nunca vi falar sobre tempo necessário a isso. O que a gente sabe é que uma planta estressada, com o estômago completamente fechado, depois que ela fica túrgida, 48 horas para reativar a fotossíntese. Ela abre o estômago, ela se reidrata, ela volta, aí só 48 horas depois você tem fotossíntese líquida acontecendo. É por isso que esse é um período onde a gente não deveria fazer aplicação de químico, depois que ela ficou estressada. Segunda pergunta aqui, o Simões. Rafa, você falou de alguns precursores hormonais, de aminoácidos para proteção, certo? A gente tem algumas dúvidas com relação a isso. Nos horários de aplicação, a gente pode fazer ele preventivo ou pode fazer ele já depois do estresse acontecido? E o que você acha a respeito de protetores solares, se isso realmente ajuda ou se não tem fundamento? Outra, para aproveitar a oportunidade, correção de cobre. A gente sabe que a absorção de cobre via raiz é bem deficitário. Como que a gente faz? Via foliar, melhor opção? Ou existe alguma maneira da gente melhorar a absorção de cobre via raiz, via solo? Sempre preventivo. Eu pulei um slide ali, eu testei macronutrientes foliares, magnésio e fósforo essencialmente, micronutrientes foliares, hormônios sintéticos, extrato de algas e aminoácidos. Antes do estresse, depois do estresse. Depois do estresse, você agrega, você ajuda a planta a recuperar. Mas o mesmo investimento feito pré-estresse entrega de média o ganho, né? O aumento de ganho é de mais de 20% em relação ao outro ganho que foi produzido. Sempre preventivo, sempre preventivo. Segundo, a questão dos protetores solares. Nos nossos ensaios nunca deu resposta, mas eu conheço resultados de alguns professores que mostram menor índice de intoxicação da planta, né? Menor produção de espécies reativas, com alguns silicatos, né, e outras matérias-primas, mas a gente nunca teve resultado positivo. Terceiro, o cobre. Para mim, ele é o último micronutriente a ser trabalhado no solo. Você não vai investir em cobre pesado no solo, enquanto o teu boro não está bom, o teu zinco não está bom. Mas depois disso, a gente vai ter que investir. Eu tenho já uns trabalhos em que a gente vai elevando os níveis de cobre. É interessante que chega nos mesmos números dos campeões lá do SESB, 2,5 ppm, e a gente alcança a máxima produtiva. Os talhões com esses níveis são os que mais produzem. Oxisulfato. Você vai trabalhar com oxisulfato. Anteontem eu estava com um grupo aqui de Tailândia e a gente percebeu isso. Pegou 3 fazendas, 2 com deficiência de cobre na folha. Analisa a folha de vocês, o cobre vai estar sempre deficitário, o mais deficitário. Mas uma fazenda estava com cobre bom, em nível de suficiência. Pergunta vai, pergunta vai, o que você fez aqui de diferente? Ele não tinha percebido essa diferença, o consultor. Cara, nessa fazenda ele usou um mix de granulados que tinha 5% de cobre. A média dos produtos tem de 0,8 a 1,2. Esse tinha 5. Eram 5 de cobre com 5 de zinco, 5 de manganês. E deu suficiência na folha. Então a gente vai precisar fazer. Talvez não seja a prioridade. Tem mais um e a gente encerra com você. Pode ser, senhor Basílio? Por favor. Bom dia. Primeiramente, bom dia a todos. Bom dia, Rafael. É um prazer prestigiar essa tua palestra. Eu me chamo Henrique. Eu gostaria de fazer uma pergunta em relação à redução de pó. Você falou da citocinina aqui. E eu queria saber se seria mais efetiva a utilização de um precursor de citocinina, como, por exemplo, a zeatina, pensando aí num produto comercial que a gente está vendo, que tem zeatina e já vem junto com ele a glicina betaína. Trabalharia, então, no questão da redução de porte e questão do estresse. Sim, ter as duas tecnologias é melhor do que ter só a redução do porte. Agora, em termos de redução e estruturação, se a zeatina versus a citocinina pura seria mais eficaz, aí tem que ver na experimentação. Nos nossos trabalhos, a citocinina pura foi mais eficaz. Só que aí eu isolei o efeito
da mitigação de estresse. O que eu fiz? Eu adicionei um produto específico com prolina. Na verdade, eu nivelei os outros efeitos iguais para todo mundo. Agora, se eu comparo um produto com outro, a chance desse produto ganhar de uma citocinina isolada é muito grande. Por quê? Porque aqui vocês passam por muito estresse. Então, ao mesmo tempo que você estrutura, você mitiga o estresse. Mas daqui a pouco, se o cara tiver outras ferramentas de mitigação, pode ser que ele tenha o mesmo efeito entre citocinina e zeatina. Senhor Basílio. Alô. Parabéns, Rafael. A tua palestra não foi uma palestra, foi uma palestra show, nível Copernorte. Parabéns, muito boa. É o seguinte, eu queria fazer uma pergunta para uma fazenda, uma área, partindo que ela tem já uma área velha, né? É uma área que é trabalhada muito com plantio direto, tem muita palhada com plantas de cobertura, e ela foi feita calagem, né, correção do solo, usa potássio, é o KCl, e na questão fonte de fósforo, a gente sabe que a fonte de fósforo ela é a melhor que tem, é o super simples, em função também que vem junto o enxofre. Mas esta fazenda, ela foi feita correção com gesso, 2 toneladas de gesso um ano anterior. Toda ela está corrigida com gesso. E nas análises a gente vê que tem enxofre de 0 a 20, 12 ppm, 12 o nível de enxofre, e a 40, 20 a 40 está até a 40 de enxofre. E a gente usa essa palhada, a planta de cobertura, justamente para trazer esse enxofre para a cobertura. E, além disso, colocamos 2 toneladas de gesso, pensando não no nível de alumínio tóxico, que não temos, mas cálcio e enxofre. Eu poderia, pensando no fósforo, na matéria-prima de fósforo, a fonte de enxofre mais cara, de fósforo mais cara também é o super simples. Eu poderia substituir o super simples por super triplo, que é somente fonte de fósforo, mas eu já tenho, o gesso já está um nível alto de enxofre no meu solo, pensando em custo, reduzir custo? Poderia. Você só tem que tomar cuidado porque você vai plantar com 12 ppm. Agora, qual vai ser o teor que a planta vai perceber quando ela estiver crescendo? Se você tem uma abertura de safra muito chuvosa, esses 12 ppm vão virar 6 e vai entrar em déficit. Ela, quando chegar no 20 a 40, ela vai se nutrir bem. Mas se levar tempo para ela chegar nesse 20 a 40, ela vai passar por uma fome inicial que pode penalizar a sua produção. Por isso que eu diria que no norte, eu sempre colocaria enxofre todo ano. Via simples, gesso, enxofre elementar, para você prevenir isso. Neste caso aí ela está de 12 sem a gessagem. Ela foi gessada na safra anterior. Ah, você não coletou agora para saber o que tem? Não, agora elevou mais o nível de enxofre. Eu estou com o nível de enxofre satisfatório em todos os meus perfis. Mas inclusive no 0 a 20, porque o problema é o 0 a 20. É porque eu gessei agora, nesse ano, né? Ah, não. Se você fez gesso, você não precisa de super simples. Não precisa de enxofre. Eu colocaria somente o fósforo puro, no caso. E aí o triplo é a fonte mais barata. É ela mesma. Ah, beleza. Só continuando, para a função nutricional do gesso, qual que é a quantidade? Você vai ter que trabalhar aqui com algo em torno ali de uns 100 quilos de S, via gesso, quando você quer nutrir. Lá no Goiás, a gente trabalha com 50. Aqui a gente tem que usar o dobro, porque aqui se lixiviar muito mais. Se for via pastilha, em torno de 50 também. Se for via um fosfatado com 9% de enxofre, aí você pode trabalhar com 25 a 30. No meu caso, foi 2 toneladas de enxofre. Está de boa. Está de boa. E o enxofre mineral, ele tem o maior poder nutricional do que o enxofre que a gente tem lá, o fosfogesso. Porque ele é mais concentrado, ele precisa se hidratar, ele é menos hidratado, então a liberação dele é um pouco mais lenta, que do ponto de vista da nutrição com enxofre é melhor. Doutor Rafael, é uma pena, realmente uma pena. Eu confesso que poucas vezes eu vi uma palestra de um conteúdo tão técnico e profundo com uma plateia tão concentrada e tão engajada. Mas alguém gostaria de fazer pergunta? Não, era só para saber mesmo, só para prestigiar o doutor Rafael, porque nós vamos ter a cerimônia da agroindústria agora. Quero convidar, dar 2 recados aqui para a gente encerrar. Valeu, pessoal.
Pode ficar aqui, Rafael, por enquanto, porque pode você ficar? vai tirar uma foto com o senhor Basílio, presidente. O pessoal da diretoria que estiver aqui pode se encaminhar aqui para cima do palco também para tirar uma foto com ele. E pedindo vocês que aguardem ainda só mais alguns instantes para a gente finalizar. Nós temos, na sequência agora da programação, a cerimônia de inauguração da agroindústria e retomaremos as palestras às 14 horas com o Dr. Rafael Vale. Temos algumas programações, mas às 15 horas nós temos aqui, foi remanejada a palestra do professor Paulo Arbex com o Júlio César, também falando sobre plantio. Então estão todos convidados. E quem aqui é profissional de venda, consultor de venda, amanhã, às 10 da manhã, nós teremos a palestra Comunicação de Alto Impacto. Como se destacar no agronegócio por meio da comunicação. Então, você que é profissional de venda, você que precisa aprender a se comunicar no agro, falar melhor com o seu cliente, convido você a estar aqui amanhã às 10. Fique à vontade. Beleza. Eu agradeço muito a presença de todos aqui, gente. E eu quero deixar, Rafa, aqui para você um mimosinho. Você já é paraense, já está acostumado, né? Com esses sabores do Pará, que são os melhores sabores do Brasil. Então, se você já é acostumado, dê de presente para quem não é, para divulgar a nossa culinária aqui, os nossos sabores aqui do Pará. Beleza? Muito obrigado, a sua palestra foi um show. E vamos ter você novamente aqui, você vai começar a fazer parte da nossa consultoria aqui da Coopernorte também, porque foi uma palestra excelente, esse tipo de palestra que nós precisamos. Estão todos os nossos RTVs aqui também aí, e eu tenho certeza que eles vão sair daqui e vão lá começar a tirar pedido diferente que estavam tirando antes. Daqui, gente, vamos imediatamente lá para a inauguração da Agroindústria, que já está quase começando lá. Muito obrigado, forte abraço, Rafael. Uma foto sem microfone. Estão liberados, pessoal, fiquem à vontade.